Obrigado pelo carinho da recepção tão calorosa, pastor Tiago, líder aqui da Paulista Sudoeste, pastor Elbert, querido amigo. E voltar à igreja do IASP é sempre uma ebulição de emoções, porque 8 anos da minha vida passei aqui nessa escola, muita coisa da minha vida está ligada a esse tempo. Eu tenho aqui recordações que carrego para a vida toda, período em que fui modelado em vários aspectos. Eu poderia falar muito sobre o impacto do UNASP Hortolândia, do querido IASP, e até do IAC, que foi o meu tempo, uma bênção na vida de todos nós. Mas nós estamos aqui hoje não é para falar desse tempo passado, e sim para falarmos da bênção que o dom profético representa para os adventistas do sétimo dia. Nós tivemos que, de alguma maneira, nos acomodar nesses tempos de pandemia, a falar para igrejas vazias, auditórios vazios, mas casas, centenas de casas, centenas de pontos conectados, e a gente acredita que seja ao vivo, assistindo a programação nesse momento, ou sintonizando os canais aqui da igreja do UNASP Hortolândia, centenas e milhares de pessoas estarão conectadas acompanhando esse seminário. É sem dúvida um tempo diferente para todos nós, em que nós vamos aprendendo a nos acomodar com isso, né, pastor Elbert? Talvez o mais difícil para mim foi fazer a semana de evangelismo, pastor Elbert, nesse sistema. Esse foi realmente desafiador, mas vamos lá. Vamos pedir então com o auxílio do nosso competente pessoal da técnica, o Felipe e a Leila. Vou pedir que eles coloquem 2 peças de publicidade. Felipe, solta o vídeo aí para nós primeiro, por favor. Pessoal que está em casa, especialmente, quero que vocês conheçam e reafirmem esse produto disponibilizado pela Divisão Sul-Americana. Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Presente de Nick é uma série de vídeos para o público infanto-juvenil, com o propósito de aproximar as nossas crianças com uma imagem positiva sobre a mensageira e a profetisa de nossa igreja. Você vai encontrar o presente de Nick no Feliz Set Play, que é a nossa plataforma de vídeos, de streaming da Divisão Sul-Americana, na seção infantis, português e espanhol. Já existem 37 episódios disponibilizados, sendo que o 37º foi um especial de Páscoa, e final de agosto vem aí a 4ª temporada. Essa vai ser muito especial, porque vai focalizar as histórias da vida de Jesus, conforme Ellen White escreveu num de seus livros. E aí está a outra peça, é a apresentação do Bible Plan. O Bible Plan é um aplicativo que pode ser baixado no sistema Android ou no Google, e permite que você faça um estudo comparativo da Bíblia com 6 livros de Ellen White. Para cada dia, a porção bíblica, e para cada porção bíblica, o correspondente nesses livros, que são Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Desejado todas as Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito e História da Redenção. Uma parceria da Divisão Sul-Americana com o Centro White aqui de Engenheiro Coelho. E nós pudemos, no dia 9 de julho do ano passado, disponibilizar para a igreja esse presente maravilhoso, que é o estudo da Palavra de Deus na palma da mão. Então você tem material para as crianças, tem um material de estudo e, sem dúvida nenhuma, incentivo e oportunidade para tomar tempo, separar tempo cada dia para a leitura e o estudo da Palavra de Deus e também os ensinamentos proféticos. Mas vamos à nossa primeira apresentação. Então, eu creio que eu já posso continuar daqui, né, Leila? Obrigado. Então, essa apresentação
tem como título Os Principais Temas Tratados nos Escritos de Ellen White. Eu gosto muito dessa apresentação. A minha motivação para esse tema foi extraída de um livro que nós não temos em português, nós só temos em inglês e espanhol, é da autoria do Dr. George Knight, Introducción a los Escritos de Ellen G. White. É um livro, na verdade, é a soma de 4 volumes pequenos que ele havia escrito, depois se juntaram, surgindo esse livro, e ele é um livro riquíssimo. George Knight é um historiador precioso, um teólogo, foi professor de História e Teologia na Andrews University, na nossa principal escola teológica nos Estados Unidos, e ele tem um carinho especial para apresentar e tratar as questões relacionadas a Ellen White. Eu gosto de começar com esse texto. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Eu estou usando aqui uma Bíblia nova. É um desafio para mim usar Bíblias novas. Eu gosto tanto das Bíblias que eu uso, mas a gente precisa se acostumar. Eu estou fazendo um teste com essa Bíblia, que é a Nova Almeida atualizada. É a Bíblia que a Casa Publicadora passa agora a utilizar nos seus escritos. Ela tem como ponto positivo a substituição de palavras mais antigas que já caíram no desuso da língua portuguesa, e torna com isso também a mudança da segunda pessoa para a terceira pessoa, tanto do singular como plural. Isso torna a linguagem um pouco mais palatável, mais prática para nós. Então vamos aqui então fazer a leitura desses 2 versos do livro de Hebreus. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Esse é um dos textos que eu mais aprecio com a menção dos profetas. A Bíblia nos diz que Deus falou muitas vezes, falou de muitas maneiras e escolheu, Deus selecionou, Deus elegeu os profetas como meio de comunicação com o seu povo. Portanto, profetas é uma invenção divina, é uma criação divina para comunicar-se com o homem. E Jesus Cristo, nessa carta aos Hebreus, ele é apresentado como a grande comunicação, como sendo o ápice desse esforço de Deus para comunicar-se com os seres humanos. Mas, ao longo dos tempos, dos séculos, Deus escolheu os profetas para se comunicar com a sua igreja. Eu mencionei para vocês que a motivação para essa palestra vem desse livro do Dr. George Knight, e nesse livro nós encontramos estes temas como sendo os principais temas tratados nos escritos de Ellen White. Está ali, o amor de Deus, o grande conflito, a centralidade da Bíblia, Jesus, a cruz e a salvação. E hoje, nesta tarde, eu vou conseguir abordar estes 4 primeiros. Mas ele continua: a segunda vinda de Cristo, a terceira mensagem angélica e a missão da igreja, cristianismo prático e o desenvolvimento do caráter. Veja, são apresentados aqui 7 grandes temas. E me entristece o coração, gente, mas de verdade, me causa peso à alma, peso ao coração, quando eu vejo alguns irmãos, e às vezes até pastores, membros de nossa igreja, com zelo, mas às vezes sem o suficiente entendimento, pegarem uma parcela de um desses grandes temas e transformar isso como sendo o todo das mensagens proféticas de Ellen White. Vou dar um exemplo: a mensagem de saúde, que é um elemento importante da palavra de Deus e dos escritos de Ellen White. Ela está no 7º elemento, cristianismo prático e desenvolvimento do caráter. É uma parte deste grande tema. E muitas pessoas fixam só no tema da salvação pela soja e esquece o restante. E isso me entristece o coração. É importante falarmos na mensagem de saúde, no estilo de vida, mas essa é uma parte, é uma pequena parte de um todo muito mais harmonioso, muito mais abrangente, muito maior. E nós,
com esta mensagem, com esta palestra, eu quero provocar você e a mim também, eu quero nos desafiar a olharmos para um todo mais abrangente daquilo que Ellen White colocou como parte integrante principal dos seus escritos. Eu quero começar com o maior de todos os temas, que é o amor de Deus. Se nós falássemos mais sobre o amor de Deus, se nós entendêssemos mais o amor de Deus, se nós pudéssemos penetrar um pouco mais na compreensão de quanto Deus nos ama, quão misericordioso, quão gracioso é Deus, como a nossa vida seria diferente. Provavelmente esse é o tema mais apresentado por ela em todos os seus escritos, nos seus testemunhos, nas suas cartas, nos seus livros. Ela coloca Deus em primeiro lugar em vários de seus livros. Vamos ver aqui alguns exemplos. Está aqui, na coleção, na série O Grande Conflito, composta pelos 5 livros que eu já mencionei aqui, que fazem parte do Bible Plan, que é o Patriarcas e Profetas, o Profetas e Reis, Desejado às Nações, Atos dos Apóstolos e o próprio Conflito. As 3 palavras iniciais do primeiro volume e as palavras finais do 5º volume, que é o Grande Conflito, são exatamente Deus é amor. Olha que coisa interessante. O Grande Conflito, esta série de 5 volumes, começa com Deus é amor e termina com Deus é amor, ou seja, a história do grande conflito entre o bem e o mal está amparada pelo amor de Deus do início ao fim. Caminho a Cristo. Esse é um livro especial. Esta escola, aqui nesse colégio, querido, não é para falar colégio, mas não tem jeito. Aqui nesta instituição, um professor chamado Gerson Pires de Araújo, no ano de 1972. Algumas lições eu aprendi com ele. Uma delas é ler, pelo menos, uma vez por ano, o Caminho a Cristo, Elbert. E ler em janeiro o livro de Provérbios, 31 capítulos, 31 dias, conselhos para o ano, conselhos para a vida. E a outra era tomar água. Ele dizia, se você não toma 8 copos de água por dia, você já está doente. Quem for aluno dele sabe da sua ênfase. Mas aqui nessa escola eu descobri esse livro. Caminho a Cristo, amigos e irmãos, é o livro mais traduzido de Ellen White, traduzido em 165 idiomas. E é sem dúvida também o mais amado de todos os livros de Ellen White. E ela começa no primeiro capítulo dizendo, a natureza e a revelação ambas dão testemunho do amor de Deus. Contemplai as belas e maravilhosas obras da natureza, tudo nos fala do quê? Do amor de quem tudo criou. O Caminho a Cristo inicia com o amor de Deus. E como é que termina no último parágrafo? Tal amor é incomparável, uma exaltação do amor de Deus nesse livro. No Desejado de Todas as Nações, sem dúvida o meu livro predileto, a biografia, uma das mais maravilhosas, para mim a mais maravilhosa e reconhecidamente uma das mais maravilhosas biografias de Cristo. Na página de abertura, ela escreveu, Jesus veio à terra entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. O Desejado começa com a exaltação do amor de Deus. O segundo tema, o grande conflito. Esse, sem dúvida, é um tema de grandes proporções, de grandes implicações para o adventismo. Mas olha o que nós podemos tirar aqui relacionado ao caráter de Deus. O grande esforço de Satanás é tentar por todos os meios manchar o caráter de Deus. Nós estamos vivendo uma época, sem dúvida, muito complexa, muito difícil, onde temos perdido pessoas inocentes, idosos, mais jovens, e lidar com as perdas é sempre um grande desafio. Quantas vezes eu tenho ouvido pessoas se referirem a Deus de forma negativa? Onde está a misericórdia? Onde está o amor desse Deus? Se Ele existe, onde é que está? Como é possível um Deus bondoso, misericordioso, contemplar isso e aparentemente ficar na inércia? Esse é um tema tão desafiador, o assunto do sofrimento. Eu não tenho como entrar nele agora, mas essa é uma das estratégias de Satanás, que é o autor de todo o mal. Além de produzir o mal, ele descarrega em cima de Deus toda a culpa pelas suas ações. E justamente essa compreensão, essa má compreensão do verdadeiro amor de Deus que gera o grande conflito, e Deus tem lutado para esclarecer isto.
Nesse livro que eu mencionei para vocês, Introdução aos Escritos de Ellen G. White, na página 148, George Knight afirmou que a demonstração do amor de Deus no conflito com Satanás constitui o núcleo da série Conflito e proporciona também um marco teológico que dá direção e contexto ao resto dos seus escritos. Olha que duas contribuições preciosas George Knight nos apresenta nesse livro. A série Grande Conflito, ela se constitui, sem dúvida, o amor de Deus é o núcleo da série, novamente, voltando ao primeiro grande tema, o amor de Deus. Então ela se constitui no núcleo, já vimos que ela começa e termina com o amor de Deus, e também é um marco teológico. Nós vamos ver na segunda apresentação, como o marco do grande conflito, as questões escatológicas, como elas tiveram um impacto tremendo na formação do Adventismo. Seguindo, Patriarcas e Profetas, página 33, diz assim: a história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que a princípio se iniciou no céu, até a derrocada final da rebelião e a extirpação total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Vejam, amigos, nós falamos no amor de Deus como o tema mais abordado de Ellen White. Quando eu entro no grande conflito, a que ela está se referindo? Amor de Deus, amor de Deus. Mesmo ao tratar do grande conflito, o tema do grande conflito tem como núcleo o amor de Deus. Como nós precisamos compreender mais, ampliar mais a nossa meditação, o nosso estudo sobre o amor de Deus. Terceiro ponto, a centralidade da Bíblia. Esse é um dos aspectos que eu gosto de exaltar bastante, porque, irmãos queridos, temos aqui um pequeno grupo de pessoas presenciais, inclusive a minha filha caçula, que acaba de chegar, meu genro, sejam bem-vindos, e ela não gosta que eu mencione isso, mas pai é pai, não tem jeito, né, filha? Então, eu quero dar ênfase aqui para vocês, porque com muita incompreensão, novamente, de pessoas com zelo sem entendimento, muitas vezes colocam os escritos de Ellen White numa posição de substituição à Bíblia. O dom profético, conforme manifestado modernamente na vida, obra, ministério de Ellen White, nunca foi dado para, primeiro, completar a Bíblia. A Bíblia é completa. Tudo que nós precisamos saber acerca da salvação, Deus revelou na sua palavra. O dom profético não foi manifestado para completar, nem para substituir, nem para corrigir a Bíblia. O dom profético foi manifestado por outros propósitos. A Bíblia precisa ocupar o seu espaço no nosso ambiente. Eu estava fazendo um seminário, Elbert, e levei minha Bíblia, como trouxe aqui, li um texto, e por alguma razão, naquele seminário, eu não fiz a leitura de nenhum texto bíblico. Cheguei na saída, levei uma bronca de um irmão. Está bem, irmão, eu vou aceitar. Então, a partir daquele dia, nunca mais eu faço qualquer seminário do Espírito e Profecia sem levar a minha Bíblia e sem ler a Bíblia, não é? Até porque isso tem uma representação pedagógica importante para nós. E qual é esse papel da centralidade da Bíblia? Então, vamos buscar aqui, ó. O Comportor Evangelista, a página 125, há um registro de um artigo, um parágrafo de um artigo que Ellen White escreveu em 1903, escrevendo para a Review and Herald. É um parágrafo pequeno, mas de muita importância. Pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Eu gosto muito desse texto, porque aqui Ellen White nos ajuda a ter uma clara compreensão do papel da Bíblia e do papel do Espírito de Profecia. Ela se refere aos seus escritos como uma luz menor, e se refere à Bíblia como uma luz maior. Ao fazer esta referência e esta comparação, ela não está colocando-se em condição de inferioridade, ou seja, ela não está admitindo ou reconhecendo que a sua inspiração era uma inspiração inferior à inspiração dos autores, dos 40 autores da Bíblia, de forma nenhuma. Até porque, meus queridos irmãos, não existe nenhum texto bíblico que nos leve à preocupação se um profeta é inspirado ou não. A preocupação bíblica é se o profeta é falso ou verdadeiro. O profeta ou ele é ou não é inspirado, não existe meia inspiração ou graus de
inspiração. O falso profeta, este sim, o profeta, o falso e o verdadeiro, são objetos de muitas observações na Bíblia. Inclusive nós temos um roteiro para diferenciar, para distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta. Há 4 principais elementos. Primeiro, se ele reafirma a revelação anterior, Isaías 8:20. Se as suas profecias se cumprem, Jeremias 17:9. Se os frutos do profeta, Mateus 7:15 e 16, se os frutos da vida do profeta estão em harmonia com aquilo que ele está falando, se há coerência. E o quarto e principal, há outros, mas esses são os 4 principais, se ele enaltece, se ele confessa a humanidade e a divindade de Cristo, 1 João 4:1, 2 e 3. Essas são as 4 provas, e Ellen White passa nessas provas, ela passa no teste do verdadeiro profeta. Mas então, o que quer dizer luz menor e luz maior? É uma questão funcional, porque um dos propósitos pelos quais Deus permitiu a manifestação moderna do dom profético era justamente para nos guiar para a Bíblia, para chamar a nossa atenção para a Bíblia. Outros querem dizer que, assim como Ellen White foi uma mensageira, uma profetisa, e 40 profetas escreveram a Bíblia, nesse sentido ela pode ser luz menor, mas é muito mais na questão funcional. Eu gosto desta explicação. Vamos avançar. Primeiros Escritos, página 78, eu gosto sempre de achar o ano em que ela escreveu. Nem todas as citações eu coloco, mas quando sinto necessidade, ou seja, início do ministério de Ellen White. 7 anos, era o 7º ano do seu ministério profético. Nós ainda não estávamos organizados como igreja, o que aconteceria em 1863, e olha o que ela escreveu: recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Qual é a nossa única regra de fé e prática, queridos irmãos? É a Santa Escritura, é a palavra de Deus. Não se pode constituir doutrina com base nos escritos de Ellen White. Quantas vezes eu tenho visto isso, lamentavelmente, anciãos, líderes de igreja e até pastores usarem os ensinos de Ellen White para constituição doutrinária. Isso não é aceitável entre os adventistas do 7º dia, porque a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Olha como ela menciona: Deus prometeu dar visões não para uma nova regra de fé, mas para conforto e para correção daqueles que se desviam da verdade bíblica. Introdução ao livro Grande Conflito, página 9. Em sua palavra Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas são a norma de caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Irmãos, mais claro do que isso, impossível. Eu cresci numa igreja, irmãos, bem aqui, na minha adolescência e infância, eu frequentei a igreja que hoje é conhecida como Central de Hortolândia, e a nossa igreja aqui do IASP, do UNASP Hortolândia. Eu era lá e cá, assistia um pouco lá, um pouco aqui, e participava ativamente dos 2 programas. Na nossa querida e amada Central de Hortolândia, nós tínhamos um corpo de anciãos com pequena presença pastoral. O pastor vinha muito, com intervalos muito grandes. A sede do distrito não era aqui, ficava em Americana. O pastor demorava às vezes 1 mês e meio para visitar a igreja central de Hortolândia. E os anciãos, com seu zelo, com seu carinho, eles faziam de Ellen White a nossa doutrina. E eu cresci com trauma desse nome Ellen White. Ellen White me dava um tremor na espinha, porque ela era usada como um chicote, como um martelo, para valer-se de proibições, usando textos isolados dos seus escritos para impor costumes que não estariam autorizados pela palavra de Deus. Faziam isso com zelo, mas sem entendimento. Irmãos, está aqui, ó. Esse é o propósito, claro, doutrina, só aqui, ó, só extraída da palavra de Deus.
os seus escritos não se destinam à formação doutrinária. Nós vamos ver isso com um pouco mais de ênfase ainda na segunda apresentação. Deixa eu continuar aqui, ó. Aqui está uma foto da Assembleia da Associação Geral, que nós chamamos de Conferência Geral, do ano de 1909, a última que Ellen White participou. E no dia 6 de junho, ela fez o último sermão. Não temos a foto dela pregando. Então, temos apenas a foto do auditório, não do púlpito e nem dela. Ela fez o último sermão num domingo de manhã, dia 6 de junho de 1909. Ela termina o sermão e ela está voltando para sentar-se nas cadeiras que serviam como assento para o pregador e acompanhantes. Ela volta e pronuncia essas palavras: irmãos e irmãs, eu vos recomendo esse livro. Ela tinha a Bíblia nas mãos. Essas foram as últimas palavras que ela mencionou numa Assembleia Mundial da Igreja Adventista. Eu fico pensando quanta coisa ela poderia dizer, quantas coisas ela poderia deixar como último conselho, últimas palavras, e as últimas palavras sempre têm um significado muito importante. Mas olha o que ela deixou como últimas palavras: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Muito bem, o quarto aspecto, que faz parte dos grandes temas, dos 7 grandes temas sistematizados por George Knight e aceitos pelos estudiosos do dom profético e do espírito de profecia, destes que eu selecionei para esta tarde, o quarto tema é Jesus, a cruz e a salvação. Sem dúvida, a exaltação da pessoa do Senhor Jesus Cristo é um dos temas mais apaixonantes nos escritos de Ellen White. Para Ellen, toda a vida de Cristo, toda a vida, não apenas um aspecto, mas a encarnação, a sua vida santa, sem pecado, o seu sofrimento, a sua morte, a ressurreição, a ascensão e o seu ministério sacerdotal bifásico, numa fase e depois noutra fase do santuário, eles aparecem como tema central para a compreensão do cristianismo. É muito importante. Nós temos a tendência de enfatizar muito a morte de Cristo. É claro, a cruz sempre ocupará um papel central em qualquer mensagem, em qualquer sermão, em qualquer estudo sobre o cristianismo, aparece a cruz de Cristo. Mas veja, a sua obra completa, desde o plano, desde Cristo se dispor a vir a esse mundo, e depois a encarnação, o seu nascimento milagroso, ela considera todo esse pacote, podemos dizer, como sendo central para a compreensão do cristianismo. No livro, que foi uma meditação matinal, de algum tempo atrás, recebeu o título Nossa Alta Vocação, página 11, ela escreveu o seguinte: Cristo, seu caráter e obra, é o centro e a circunferência de toda a verdade. Eu fico pensando, se ele é o centro e a circunferência, o que é que sobra, Albert? É nada mais, ele é tudo, ele é o tudo, ele é o todo, ele é o tudo. Irmãos, vocês já pensaram, se nós como Igreja Adventista do Sétimo Dia, e como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, se Jesus Cristo fosse o nosso todo, o nosso tudo, se Ele fosse o centro e a circunferência da nossa vida, o centro e a circunferência da igreja em todo o tempo, que maravilha isso seria, não? E ela continua dizendo: Ele é a cadeia que liga as joias de doutrina, nele se encontra o inteiro sistema da verdade. Olha que preciosidade, que declaração! Essa, sem dúvida, é uma das mais fantásticas declarações de Ellen White. É difícil dizer que é a mais, mas é uma das mais. Olha como ela exalta a pessoa do Senhor Jesus, como ela coloca a pessoa de Cristo num patamar elevado, muito acima, de forma transcendental, de forma gloriosa. Jesus é aquele que une todas as verdades, todas as doutrinas. Ele é aquele que liga
Ele é aquele que ele dá o engate entre todas as coisas. Por muitos anos, eu trabalhei em diversas funções, como disse o pastor Marco Aurélio, e a minha primeira atividade foi ser obreiro bíblico, aqui na cidade de Campinas. E eu dei muitos estudos bíblicos, e até hoje continuo dando estudos bíblicos. Toda quinta-feira à noite, minha esposa e eu temos a alegria de estudar a Bíblia com um casal lá em Brasília. E pela primeira vez, 40 anos de ministério, pela primeira vez a igreja produziu um estudo baseado na pessoa do Senhor Jesus, tendo Cristo como centro, que é a série de estudos restaurados, lançado agora recentemente, trabalho do pastor Herbert Boger. Então, não sei por que não fizemos isso antes, nem eu mesmo tive essa ideia, mas alguém teve, louvado seja Deus, é Ele, Cristo Jesus, é essa cadeia que liga as joias de doutrina. Como seriam nossas igrejas, se nós falássemos mais de Cristo, se o amor de Cristo, a graça de Cristo estivesse mais em evidência? Eu gosto de pensar que nossas igrejas, nossos templos, nossas comunidades, elas, assim como existem redes de distribuição de produtos, nossas igrejas deveriam ser distribuidoras de graça, distribuidoras de amor e graça. Quando alguém pensasse em receber amparo, refúgio, acolhimento, abraço, carinho, ele tem que pensar: eu vou numa igreja adventista, porque ali eles distribuem amor e graça, reflexo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obreiros Evangélicos, página 315. Olha como ela coloca o tema do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo como expiação pelo pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam as outras. Vejam o texto anterior. Ela diz que Jesus é o centro e a circunferência. Agora ela vem e ela valoriza toda a sua obra. Agora, ênfase no sacrifício. É a grande verdade em torno da qual se agrupam as demais. A fim de ser verdadeiramente compreendida e apreciada, toda a verdade da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, precisa ser estudada à luz que dimana do Calvário. Por isso que no livro Desejar Todas as Nações, ela nos aconselha: como seria bom se vocês pudessem gastar tempo meditando em Jesus, especialmente nas cenas finais de sua vida, porque o sacrifício de Cristo tem um apelo muito especial. É o sacrifício completo e de substituição. É ali, foi na cruz que Jesus morreu em meu lugar, deu a vida pela humanidade e por mim também. Gosto muito desse quadro, é conhecido como sendo o quadro que representa a visão do caminho estreito, que na verdade, o nome original da visão é o clamor da meia-noite, mas não tem problema. É pintura de um artista adventista chamado Alfred Lee, é um artista contemporâneo. Esse quadro é mais recente, não é do tempo de Ellen White, e ele coloca Jesus no centro. Isso foi uma encomenda feita pelo White State, a área da nossa igreja, a instituição da igreja que cuida do patrimônio de Ellen G. White. E ele, com muito acerto, Alfred Lee coloca Jesus no centro da obra de Ellen White. E é isso mesmo. Mais do que qualquer outra coisa, Cristo é o centro de todas as coisas. Gosto dessa expressão: ó Jesus, como eu te amo. Perguntaram a Ella May Robinson, a neta mais velha de Ellen White, filha do primeiro casamento de William Clarence, cuja esposa veio a falecer. Ele teve duas filhas, Ella May e a Mabel. E essa neta mais velha, a Ella May, perguntaram a ela qual era a lembrança mais doce, mais agradável que ela possuía da sua avó. E ela disse que uma vez a vovó estava pregando, e de repente ela, olhando para o infinito, ela parou o sermão, e olhando com os olhos fixos no infinito, ela pronunciou estas palavras: ó Jesus, como eu te amo, ó Jesus, como eu te amo. Isso é só uma prova do amor que Ellen White sentia por Jesus. White State catalogou cerca de 840 títulos diferentes
aos quais Ellen White se refere a Jesus, 840. Desses foram selecionados 365, e que comporão a meditação matinal do próximo ano, com o título Jesus, um nome acima de todos os nomes. Então, os 365 nomes foram escolhidos. Eles estão usando este ano essa meditação nos Estados Unidos. Nós teremos em português no próximo ano à disposição de todos os membros de nossa igreja, e vamos poder nessa caminhada seguir, nessa caminhada de amor com Jesus. E terminando então esta primeira apresentação, quero concluir com os versos complementares do texto que eu li a princípio em Hebreus. Então, você que está aí em casa, tenha também a sua Bíblia em mãos e acompanhe o complemento da leitura. Eu vou ler novamente, agora até o verso 4. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Gosto desse texto, porque nele, o autor da carta aos Hebreus, que cremos e aceitamos ser o apóstolo Paulo, ele declara o reconhecimento a um Deus que se comunica por meio de profetas, e ele enaltece a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos enaltecer a pessoa de Cristo em nossa vida, que nós possamos tomar tempo cada dia para olhar para Cristo por meio de sua palavra, por meio dos escritos inspirados de Ellen White, e que pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós nos tornemos também cristãos, dispensadores de graça, cristãos cheios de amor de Cristo refletido para os demais. Que Deus os abençoe, é o meu desejo e oração. Amém.